E se as piores memórias da nossa infância não fossem só lembranças? E se elas, na verdade, construíssem as paredes da vida adulta, criando uma prisão tão bem feita que a gente nem sabe que precisa escapar? Pois é, hoje vamos mergulhar numa história sobre isso, sobre como as feridas do passado moldam o presente de jeitos que a gente nem imagina. Essa frase, ela diz tudo. Isso aqui não é uma simples viagem. É uma sentença. Uma jornada de volta não para um lugar qualquer, mas para a cena do crime original. Para aquele exato momento em que as grades dessas prisões foram forjadas. Então vamos conhecer nossos prisioneiros. 3 adultos que, olha, eles acreditam que são livres. Ed, Beverly e Bill. A vida deles parece normal, até de sucesso, né? Mas se a gente olhar bem de perto, vamos ver que cada sucesso, cada relacionamento, cada escolha não passa de mais uma parede na gaiola que os traumas de infância construíram ao redor deles. Primeiro, o Ed. Para todo mundo ele é um homem casado, vida feita, mas em casa ele ainda é aquele menino assustado, sabe? Sufocado por uma esposa que é um espelho perfeito da mãe hipocondríaca dele. Ele não mudou de vida, ele só trocou de carcereira, basicamente. Preso no mesmo ciclo de fragilidade de sempre. E aqui, a Beverly. Ela achou que tinha escapado do inferno que era viver com um pai abusivo, mas na verdade ela só se mudou para uma cela diferente. O marido dela, o Tom, ele não é um novo começo. Ele é a continuação do mesmo pesadelo de violência e controle. Para Beverly, a prisão nunca mudou, só o nome do guarda. E por fim, o Bill. Um escritor famoso, que transforma a dor em arte. Pelo menos é o que parece por fora, porque na realidade, a carreira, a vida dele, tudo é uma fortaleza de palavras, construída tijolo por tijolo para manter uma única memória do lado de fora. O horror do assassinato do irmão e o peso da culpa que ele carrega. Mas nenhuma gaiola é perfeita, e para cada uma dessas vidas tão bem construídas, um único som está prestes a quebrar o silêncio. Uma chamada telefônica. E com ela vem a chave que vai destrancar todas as portas, eles querendo ou não. E tudo começa com um telefonema. A voz do outro lado da linha vem de um lugar que eles passaram 27 anos tentando apagar da memória. Um lugar chamado Derry. A voz é de um velho amigo, Mike Hanlon, e as palavras dele não são um convite, são uma convocação. Elas despertam uma promessa que estava enterrada sob décadas de esquecimento. Um juramento de sangue feito em outra vida, que agora vem cobrar a conta. O passado não pede licença, ele arromba a porta. E para escapar, eles precisam primeiro enfrentar os guardiões de suas prisões atuais, os monstros que eles mesmos ajudaram a criar. Para o Ed, o guardião da cela dele tem o rosto da esposa, a Mayra. Os apelos dela, desesperados, são um eco perfeito da manipulação da mãe, sabe? Tentando prender ele com promessas de conforto e muito medo. A voz dela fica cada vez mais frenética enquanto ele se afasta da porta da gaiola. E aí, no meio do pânico da fuga, com a asma atacando, o Ed tem uma revelação chocante. A prisão dele não foi construída com maldade, mas com medo. O medo avassalador da mãe, o medo da Mayra. Ele percebe que elas não eram as carcereiras dele. Eram companheiras de cela, tão apavoradas quanto ele. O medo delas era a verdadeira prisão. A batalha da Beverly já é diferente. É física, é brutal. O marido dela, o Tom, ele vê a mudança nos olhos dela. Ele sente a perda de controle. E, como sempre, a resposta dele é a violência. Ele se prepara para a punição de sempre, sem fazer ideia de que dessa vez a vítima não vai ser ela. A arma é a mesma de sempre, o cinto de couro. Um símbolo do poder que ele tem sobre ela. Ele avança, esperando a mesma submissão, a mesma aceitação de que essa lição é necessária. Ele simplesmente não percebe que a mulher ali, na frente dele, não é mais a mesma. Mas aquela ligação não despertou só memórias, despertou uma fúria que estava adormecida. A mulher que o Tom conhecia, a vítima, sumiu. E no lugar dela surge uma força da natureza, destemida, selvagem, imprevisível, uma estranha com fogo nos olhos, pronta para queimar a própria prisão até o chão. E ela revida, com uma fúria que paralisa ele. Ela transforma o quarto num campo de batalha. E no clímax de tudo, ela pega a arma dele, o cinto, e usa para quebrar não só os ossos, mas o feitiço de medo que aprendeu por tanto tempo. Ela deixa ele ali, caído, sangrando. Um tirano que perdeu o trono no seu próprio reino. Já a batalha do Bill, bom, essa não tem sangue, mas é igualmente violenta. É uma guerra travada dentro da mente dele.
A ligação do Mike é como a bomba que detona a porta que ele passou 27 anos trancando. E o passado não volta aos poucos. Ele volta numa inundação que arrasta tudo. O primeiro sinal de que a barragem rompeu é físico. A gagueira. Aquele fantasma da infância que ele achou que tinha exorcizado para sempre volta com força total. Uma palavra simples se estilhaça na boca dele e o som do seu eu mais vulnerável ecoa nos seus ouvidos. Um péssimo presságio do que está por vir. Tudo desmorona de uma vez só. Ele tenta explicar o inexplicável para a esposa. As memórias que voltam, a gagueira que o sufoca e, o mais assustador de tudo, as cicatrizes. Cicatrizes físicas de um juramento de sangue que reaparecem nas mãos dele. Cicatrizes que ela jura que não estavam ali na noite anterior. O passado não está só sendo lembrado, ele está reescrevendo o presente. E agora vem a escolha: ficar nas ruínas das suas vidas seguras ou voltar para a fonte de todo o sofrimento para enfrentar um horror que a mente deles se recusa a lembrar. Ficar na prisão conhecida ou encarar o monstro desconhecido. E um por um, a escolha é feita. Ou melhor, talvez nem exista uma escolha. O Ed deixa Mayra em prantos. A Beverly, machucada, mas livre, foge para a escuridão. O Bill se despede da sua vida de sucesso. Eles não estão indo, eles estão sendo puxados por um juramento mais forte que o amor, o medo ou a razão. Eles podem até pensar que estão escapando das suas prisões, mas na verdade, estão só trocando uma cela por outra. Eles não estão fugindo para a liberdade, eles estão voltando para o lugar onde o pesadelo começou. E no caminho de volta, as paredes da amnésia começam a rachar. O pesadelo do Ed, com um leproso apodrecido em túneis subterrâneos, é o primeiro aviso. Os monstros do passado não morreram. Eles só estavam dormindo. E agora, eles estão acordando. Não é uma escolha. O Bill entende isso melhor que ninguém. A promessa não é uma memória, é um instinto. Tipo um pássaro que migra. Eles não sabem por quê, só sabem que precisam ir. É um anzol cravado na mente deles, puxando de volta para um destino que eles nem lembram, mas que não conseguem resistir. Isso nos deixa com a pergunta final. Eles passaram décadas fugindo de um monstro que esqueceram só para construir as próprias gaiolas. Agora, eles voltam para enfrentar o monstro original. A questão é, o que é mais assustador? O monstro que nos caça no escuro ou as prisões que a gente constrói para si mesmo à luz do dia?